Olá, meninas, caros alunos. Como a gente havia combinado, eu vou organizar essa aula para a gente trabalhar esse conteúdo que a gente precisa trabalhar, né? Então, aí vai a videoaula, de forma que vocês possam assistir o vídeo e fazer as suas observações, certo? Então vamos lá. O tema da aula é a luta pela terra no Brasil. Então a gente já trabalhou algumas questões dentro da disciplina de extensão rural e metodologias populares. Já trabalhamos, o último conteúdo foi sobre a diferenciação entre a agricultura familiar, a camponesa e agronegócio, né? Então, a ideia dessa aula é a gente conversar um pouquinho sobre a história da luta pela terra no Brasil e depois eu vou disponibilizar uma atividade, um questionário online para vocês, onde nesse questionário eu coloco questões específicas sobre esse conteúdo, mas também algumas questões sobre sobre o conteúdo trabalhado anteriormente. Pois bem, vamos lá. A luta pela terra no Brasil, todo mundo sabe que em 1500 o Brasil foi invadido pelos portugueses. Mas e antes? Antes de 1500, vivia no Brasil mais de 6 milhões de índios. Naquela época, a terra era de todos que precisavam tirar dela o seu sustento, né? Então, antes de 1500 não tinha dono essa terra, ela era de todos que viviam aqui, ou seja, os indígenas. Com a chegada dos portugueses, começou a exploração das riquezas naturais de toda ordem. Por exemplo, o pau-brasil, o ouro, entre outros recursos existentes aqui. A terra passou então a pertencer à coroa portuguesa, que dividiu essa terra entre os seus amigos, os amigos do rei de Portugal, né? Então, chegando aqui, os tais portugueses trataram logo de explorar as riquezas e dividir a terra entre os amigos da coroa, os amigos do rei de Portugal. Essa divisão das terras brasileiras, ela ficou conhecida como capitanias hereditárias, porque as capitanias hereditárias eram enormes pedaços de terra que foram entregues aos afilhados políticos do rei de Portugal em troca de um pequeno imposto que eles precisavam pagar, né? Ao todo foram divididas em 14 capitanias hereditárias que foram doadas de forma hereditárias, né, a algumas famílias ou afilhados políticos do rei de Portugal. Então, a gente chama de capitanias hereditárias, porque era para eles passarem de geração em geração, os seus herdeiros. Então, a luta pela terra foi basicamente caracterizada pelo massacre dos índios, pelas revoltas dos negros, que, não aceitando a escravidão, ocupavam áreas de terras livres, que passaram a ser chamados de quilombos. Um dos mais famosos quilombos do Brasil foi chamado de Quilombo dos Palmares, que foi liderado pelo Zumbi dos Palmares, um negro fujão, vamos dizer assim, na condição de escravo, que organizou, né, muitas fugas. Então, voltando um pouquinho aqui, a gente vê que a primeira investida dos estrangeiros nesta terra foi com os indígenas que aqui estavam, né, explorados de todas as formas. Em seguida, com a questão dos negros, e depois outras pessoas que vão se somando a essa história, né?
Então, a gente vê aí a revolta, né? Sempre houve, desde 1500, sempre houve disputa por terra nesses territórios. Em 1850, passado aí muitos anos desde a invasão dos portugueses, em 1850 foi criada no Brasil a primeira lei sobre o uso de terras brasileira. Veja, foram alguns séculos, né, até que se tivesse a primeira lei que regulamentava as leis aqui no Brasil. Essa lei estabeleceu que daquela data em diante, a data de 1850 em diante, as terras para serem utilizadas deveriam ser compradas. Deveriam ser compradas. Ou seja, o rei estabeleceu a propriedade privada da terra, que é uma questão que nos persegue ainda hoje. A propriedade privada da terra. Uma lei que estabelece isso. Ou seja, a terra precisava ser comprada para ser usada. Com a possibilidade de as pessoas poderem ser proprietárias de terra, isso aumentou a disputa pela posse e, sobretudo, pelo registro em cartório de imensidões de terras já ocupadas pelas pessoas mais ricas, pois a posse da terra representa poder econômico e político. Ainda hoje, quem tem terra tem poder econômico e poder político. Então, foi assim que se constituiu no nosso país essa forma de apropriação de terras, né? Então, aqueles apadrinhados pelo governo, pelo rei de Portugal, detinham, né, grandes territórios, grandes propriedades. E os outros que tinham condições de comprar foram pagando ao governo ou apenas registrando em cartório quantidades imensas de terra dizendo que eram suas, né? Então é assim que se constitui a elite latifundiária do nosso país. Que às vezes a gente pergunta, mas como foi que começou tudo isso? Foi exatamente assim, apropriação indevida do território. Bem, o nosso país foi o último país no mundo a reconhecer o direito do negro à liberdade, porque foi no dia 13 de maio de 1888 que a princesa Isabel declarou a abolição da escravatura, ou seja, o fim da escravatura, através de uma lei que recebeu o nome de Lei Áurea, que significa lei branca. Áurea é brilho, é claro, é branco. Mas o que aconteceu depois? Os trabalhadores negros passaram a ser livres, entre aspas, e ter uma vida autônoma, mas eles não tinham terra, não tinham dinheiro, sem ter onde trabalhar, eles foram obrigados a irem morar nas favelas e pegar os piores empregos oferecidos. Duas coisas aqui cabe a nossa reflexão. Primeiro, sobre a princesa Isabel ter efetivado a Lei Áurea. Bom, ela fez isso não foi porque ela é boazinha e tal. Ela fez isso porque, enquanto o pai dela, o rei, foi fazer uma viagem em Portugal e ela ficou representando o poder, a coroa aqui no Brasil. Já havia aqui no Brasil um movimento abolicionista muito grande, né? E, aproveitando essa oportunidade, ela foi pressionada, né, por conta das rebeliões que estavam acontecendo por parte dos negros. Cada vez mais eles fugiam das senzalas e construir os quilombos, como é o caso do Palmares, né? Então tinha toda essa manifestação, eles tocavam fogo na senzala e libertavam uns aos outros, e além do mais, não só pessoas negras, mas pessoas brancas também.
emplacaram nessa de abolição da escravatura, né? Então era um movimento muito forte dos abolicionistas. Então pressionaram a princesa e ela acabou tendo que fazer isso. Em relação a ser livre, né, a libertação propriamente dos escravos, na verdade nem foi uma libertação, foi uma expulsão do campo, porque eles viveram a vida inteira no campo, né, nas fazendas, nas senzalas. Depois da lei, eles tiveram que sair, porque estavam proibidos, né, ter escravos. Então eles tiveram que sair das fazendas, mas não foi efetivada uma política que desse direito, que desse algum direito a eles. Você imagina a pessoa trabalhar a vida inteira numa empresa, no caso de uma fazenda, e quando sair não ter direito a nada. Foi mais ou menos essa a história, porque eles tiveram que sair do jeito que estava. Eles saíram sem terra, sem dinheiro, sem ter onde trabalhar, sem ter onde morar. E eles tiveram que construir suas condições de vida ao redor das cidades, né, nos espaços que a gente chama de favelas, né, que ficam ao redor das cidades, nos piores lugares possíveis, nos morros, nas quebradas, como chama, né? E como eles não tinham estudos, como eles eram escravos, e agora chegando na cidade, era um espaço totalmente desconhecido do ponto de vista do trabalho, eles também ficaram desempregados. Então é por isso que a gente tem ainda hoje a sociedade brasileira tem uma dívida histórica com com os negros, né, por conta dessa escravidão, porque foi uma escravidão e depois uma libertação que continuaram escravos, né, porque a pessoa que não tem onde morar, não tem onde trabalhar, ela continua escrava do sistema, né? Então, é nas favelas, é nas periferias, é nesses espaços com menos estrutura que estão os negros. É no subemprego que estão os negros. Ou seja, os negros continuam à margem, ou seja, colocado de lado, né, na nossa sociedade, infelizmente. Muitos conseguiram ascender profissionalmente, conseguiram uma vaga na universidade e tal, mas a grande maioria das pessoas que moram na favela, que tem problema com emprego, que tem problema com educação, que tem problema, são as pessoas negras. Infelizmente, esse problema ainda não foi resolvido. E ele vem desde esse período. Muito bem. Os trabalhadores brasileiros, eles sempre lutaram para ter acesso à terra. Então a gente vê aí, começa com os índios, depois com os negros. Então sempre houve essa luta para ter acesso à terra. E para isso, várias lutas foram travadas durante toda a história do Brasil. Se você pega a história do Brasil, é uma história de luta e é também uma história de luta pela terra, para ter acesso à terra, que é o bem maior, né? É um meio de produção maior, é a terra. Então, a mais importante luta que houve pela posse da terra foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi liderada por Antônio Conselheiro, no sertão da Bahia, e aconteceu no período de 1870 a 1897. Foi marcante, entrou para a história, há romances, há livros, há pesquisa, muita coisa sobre a Guerra de Canudos e Antônio Conselheiro. Mas houve também outras tantas histórias, né, e movimentos que se consolidaram depois disso, porque seguiram nessa linha, né, de Canudos, como é o caso da luta do Contestado, você já deve ter ouvido falar, em Santa Catarina, em 1912, 1916, a própria luta de Lampião, né, e Maria Bonita, no sertão, no Nordeste brasileiro, 1917, 1938,
Lampião, todo mundo condena Lampião, mas ele era um justiceiro que lutava, né, a favor da democratização da terra. E houve também várias lutas radicais mais isoladas, assim, mais regionalizadas, como é o caso da luta dos poceiros de Teófilo Otoni, foi em Minas Gerais, 1945, 1948, a revolta de Dona Nhoca, que foi no Maranhão, né? A luta dos arrendatários de Santa Fé do Sul, em São Paulo, 1959, a luta de trombas de Formoso, em Goiás, 1952, 1958, a revolta do Sudoeste do Paraná. Ainda temos a balaiada no Maranhão, a cabanagem no Pará, temos várias revoltas, sempre tendo aí como pano de fundo a luta pela terra. Pois bem, todas essas lutas, elas mostraram o enorme contingente de trabalhadores rurais que se recusavam a viver sem o acesso à terra. Enquanto existia no país imensa área de terras sem nenhuma utilização, só por ganância dos grandes proprietários, né? Então, ao mesmo tempo que tem um grupo enorme de pessoas sem trabalhar, sem direito à terra, tem um grupo menor, muito pequeno, com uma grande quantidade de terras, e essa terra está parada. Então, é injusto. Bem, além dessas lutas isoladas, existiram no Brasil, no período de 1950 a 1964, algumas organizações dos trabalhadores que tinham como objetivo lutar pela terra, né? Então, desde 1500 com os indígenas, depois com os negros, e depois com todos esses movimentos aí, até chegou agora, no finalzinho já do século passado, século XX, né? Então, dentre essas organizações, já agora, no 1960, dentre essas organizações, podemos citar as UTABs, que são União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, as Ligas Camponesas, e tem um trabalho sobre as Ligas Camponesas, né, porque ela é mãe do MST, e o próprio MASTER, que era o Movimento dos Agricultores Sem Terra. Inclusive, as ligas camponesas e o MASTER é quem vai dar origem depois ao MST, né? Mas todos esses movimentos que estavam aí se consolidando em prol da luta pela terra, da democratização da terra, entre os anos 50 e 60, eles foram suprimidos pelo golpe militar que aconteceu em 64. Então, o golpe militar de 31 de março de 1964 reprimiu violentamente todos esses movimentos camponeses, né? Aí várias lideranças foram presas, outras exiladas, e muitas ainda foram assassinadas. A repressão foi tão grande que todas essas organizações elas foram destruídas, né? Acabaram-se, como é o caso das ligas camponesas, o TAB e outras associações e cooperativas de agricultores e trabalhadores que defendiam, né, a democratização da terra. Infelizmente, a ditadura militar suprimiu isso porque era um medo de que houvesse uma reforma agrária no país. E uma reforma agrária, ela vai reestruturar toda essa organização da distribuição de terras no Brasil. Reforma agrária significa repartir a terra, né, de forma igual. Isso compreende tirar de quem tem muito e dar para quem não tem nada. E aí vai mexer com muita gente. E essa gente que tem as terras nas mãos são grandes empresários hoje no Brasil, porque vem de família lá das capitanias hereditárias, né? E são famílias ricas que estão no poder, porque são políticos, são empresários e tal. Então é um perigo falar em reforma agrária neste país.
Ok, mas na década de 70, fruto do processo de colonização, feito principalmente nas regiões norte e centro-oeste do país, um novo tipo de luta pela terra surgiu no Brasil. Foi a resistência dos poceiros contra a ação dos fazendeiros e empresas que queriam expulsá-los de suas terras. Muitos conflitos se instalaram no país. A maioria deles tiveram mortes, queima de plantações e da casa dos poceiros, né? Mesmo nesse ritmo de ditadura militar, ainda houve alguns movimentos, mas também, como puderam ver, foram suprimidos, né, por essa ordem de, de ditadura existente no país. Isso nos anos 70, porque a ditadura começa em 64 e passa pelos anos 70, e entre um pouquinho dos anos 80, ela termina em 84, me parece, isso mesmo. E são 20 anos de ditadura. Mas bem, a década de 80, quando termina a ditadura, ela vai ser marcada pela abertura política, pelas grandes greves do ABC Paulista, né, pelas greves dos canavieiros em Pernambuco, pelo surgimento do sindicalismo combativo e pelo surgimento de uma nova modalidade de luta pela terra protagonizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Então aí é forte, né, quando termina a ditadura militar em 84, logo em 85 surge o MST, muito fortalecido, porque houve essa abertura política depois da ditadura, há greves ali no centro industrial de São Paulo, que a gente chama ABC Paulista, que é Santo Amaro, São Bernardo e São Caetano. Então é por isso que chama ABC Paulista, né? Amaro, Bernardo e Caetano. São regiões de São Paulo. Santo Amaro, São Bernardo e São Caetano. A gente chama ABC Paulista, que daí, inclusive, que nasce o Lula, né? O Lula é daí, desse movimento grevista, mas também tinha a greve dos canavieiros. Vai surgindo vários sindicatos fortes, né? E aí se organiza uma outra forma de fazer luta, que é o Movimento Sem Terra, o MST. Esse movimento que a gente tem tanto orgulho de fazer parte. Então, ele faz parte da história do país. Então, a ideia aí era a ocupação da terra de forma massiva, seguida de grandes acampamentos permanentes, grandes marchas para pressionar o governo, caminhadas, jejuns, acampamentos nas cidades, ocupação de prédios públicos e etc. São outras formas de pressionar o governo a fazer a desapropriação de terras. Porque a gente pensa, como assim? Ocupação de prédios públicos, caminhadas até Brasília, acampamentos nas cidades, marchas e tal, o que isso tem a ver? Isso é uma forma de causar um fato social, chamar a atenção da mídia, da imprensa e do governo para essa questão das terras, né? Então foi isso. Os anos 80 foi um pouco marcado por essa chegada dessa nova forma de fazer luta, protagonizada aí principalmente pelo MST, e depois outros movimentos vão se inserir. Na década de 90, surgem outros movimentos de luta pela terra também, nessa linha do MST, adotando as mesmas formas de luta do MST, como é o caso do MLST, as federações, a CONTAG, entre outros movimentos, né? Quebradeira de coco, atingido por barragem, pequenos agricultores, atingido pela Vale agora, os os seringueiros, os pescadores, né, os homens da floresta, os homens do mar, é, muitos movimentos, os sindicatos, enfim. Mas aí a luta que o MST tem desenvolvido ao longo de seus quase 36 anos,
apesar daqui estar 25, mas porque esse texto é um pouco antigo, já são 36 anos, tem dado muitas sementes, pois através da luta, muitas terras já foram liberadas, muitas famílias estão produzindo seus alimentos, muitas crianças estão na escola, e os adultos também estudam, né, têm a oportunidade de estudar. Muitas casas já foram erguidas para os trabalhadores, e a bandeira do movimento tremula nos latifúndios, que antes, né, era de um dono, agora é de vários, rompendo com a imagem que foi protagonizada no início dessa lição. Nós não protagonizamos a imagem, mas eu fiz aquele recorte ali para dizer que era muita terra de pouca gente, né? Mas, para fechar, ainda há no Brasil 4,5 milhões de famílias sem terra, e a luta convoca todos para seguir em frente. Então, quando a gente diz que somos sem terra, não é só pelo fato de ter terra, mas é também pelo fato da gente se sentir pertencente a essa luta, né? Então, enquanto tiver uma pessoa com necessidade de terra, a gente vai se sentir sem terra, porque terá sempre uma terra para ser ocupada e alguém que possa ocupar. Então, a gente diz que é uma questão de identidade, não é só uma questão de necessidade. E a reforma agrária, que eu disse antes para vocês, que é a distribuição das terras, hoje a reforma agrária toma uma outra dimensão. Ela não é apenas a distribuição da terra. Esse é o primeiro passo, mas é também a garantia de direitos, outros direitos, como acesso à educação, acesso à saúde, estrutura na comunidade, acesso a projeto de habitação, acesso a crédito, acesso à dignidade humana, né? Então, a reforma agrária hoje é um pacote que compreende muitas questões, né? Então, fica aí o conteúdo para vocês aprofundarem, percebendo que desde 1500 até agora, a gente vem sempre fazendo essa luta para garantir que a terra seja um bem de todos. E ao longo desses 500 anos, a gente percebe que não foi. Por isso, a luta continua e convoca a todos para se inserir de alguma forma em algum movimento, em alguma forma justa dessa luta pela terra. Ok, meninos? Então é isso para hoje. E a gente finaliza aqui e vou encaminhar a atividade e vocês vão me enviar, ok? Qualquer dúvida eu estarei à disposição.